Há momentos em que na nossa vida nós só queremos buscar, procurar, nós temos necessidade de buscar coisas, de buscar respostas. E esse texto vai falar de um grupo de pessoas que precisava e que desejava encontrar respostas de Jesus. E o texto começa falando assim: Marcos, capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse texto, ele tem muitas informações interessantes, mas o que eu quero falar neste momento, é um detalhe muito importante. Essas pessoas, elas buscavam ao Senhor porque elas queriam ver milagres acontecendo, elas queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer e ver a diferença na vida deles. Ora, os discípulos de Jesus, eles estavam cansados, porque no início do texto, Jesus quer levá-los a um lugar deserto para que eles possam descansar. Mas a população estava tão necessitada de estar perto, buscar a Deus, buscar a Jesus, pelos milagres que ele fazia, que eles correram tão rápido pelas margens que conseguiram chegar do outro lado mais rápido do que o Senhor Jesus e seus discípulos que estavam indo num barco. E Jesus, ele não fez por menos, ele acolheu essas pessoas, ele ensinou. E quando chegou o momento em que eles estavam já com fome, Jesus primeiro organizou e deu a eles um lugar para sentar confortavelmente. Eles não sentaram em qualquer lugar. Eles estavam num lugar deserto, mas nesse lugar deserto, Jesus orientou que eles sentassem numa relva verde. Eles não sentaram num chão duro, eles sentaram sobre uma relva verde, um lugar um pouco mais confortável para se sentar. Eles também
se organizaram em grupos, porque quando chegar de qualquer maneira, ele ordenou que fosse organizado, e todos que estavam ali, depois de ouvirem o que ele tinha a dizer, estavam prontos para comer agora alimento sólido, mas tinham que estar organizados e sentados confortavelmente sob uma relva verde. Então Jesus faz o grande milagre da multiplicação. Os discípulos queriam que o Senhor Jesus dispensasse esses homens para irem comprar alimentos nas cidades próximas, mas eles eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se saíssem 5.000 homens, mais mulheres e crianças comprando, buscando alguma coisa, não sabia-se nem se eles tinham com o que comprar. Bem, então, o que nós observamos nisso? O Senhor Jesus, ele se preocupa com todos. Ele estava preocupado com os discípulos porque estavam cansados. Ele desejava que os discípulos descansassem, como diz no início do texto escolhido. Mas, em meio a esse desejo de descanso, apareceram necessitados e ele também deu atenção a essas pessoas. Então, nossa lição número 1, o Senhor Jesus, mesmo estando cansado ou acolhendo pessoas cansadas, ele também está atento àqueles que estão buscando por ele, ainda que estejam buscando apenas os milagres. Outra coisa, o Senhor Jesus, ele mesmo em lugares áridos, a presença dele, o que ele tem a organizar, ele organiza com amor, o que nos dá conforto, o que nos sacia, o que nos preenche. A palavra do Senhor por si só é um alimento espiritual do qual todos necessitamos. E aquele povo que estava desejoso foi saciado, assim como também os seus discípulos tiveram um grande aprendizado com essa atitude do Senhor. O Senhor, ele não desprezou aquela multidão para poder ficar só com os seus discípulos, aqueles que estavam com ele todos os dias, mas ele reservou um tempo para cuidar daqueles que estavam buscando por ele. Então, nós temos que pensar nisso. Como está a nossa vida hoje? Será que nós estamos buscando ao Senhor Jesus apenas pelas coisas que Ele pode fazer, mas quando nós recebemos os milagres, quando nós vemos as situações difíceis sendo resolvidas, o que nós fazemos depois? Nós simplesmente nos afastamos e esperamos que outras situações difíceis apareçam para que nós possamos procurar o Senhor? Ou será que nós estamos vendo, acompanhando o Senhor e mesmo nos nossos momentos em que nós gostaríamos de estar descansando, nós temos que nos levantar para cumprir o que Ele nos diz para fazer, e é cuidar também daqueles que estão próximos a nós. Os discípulos, embora cansados, embora sem saber o que fazer para alimentar aquelas pessoas, eles seguiram a orientação de Jesus. Eles levaram o problema para Jesus e Jesus deu a eles a resposta. O que nós estamos fazendo? Buscamos ao Senhor apenas pelo desejo de nos livrarmos de situações difíceis? Ou nós realmente queremos estar perto desse Senhor que é maravilhoso, que não é o Senhor só de resolver problemas, mas é o Senhor que está cuidando de nós em todo o tempo, com amor, e nos guiando e fazendo o que é mais importante, Ele derramando sobre nós da sua salvação, porque para isso Ele veio.
Ele veio para nos salvar, por amor. Então, se hoje você e eu estamos olhando para o Senhor, sem compreender o quanto Ele nos ama, possamos refletir, porque o amor dele é um amor que nos conduz à salvação eterna. Que nós possamos perceber isso e que nós possamos fazer e segui-lo e buscá-lo e levarmos sim as nossas questões até ele, para que ele nos dê a orientação necessária e que nós possamos continuar nessa existência o tempo que for necessário. Guarde isso em seu coração, pense nisso e continue firme, buscando aquele que pode todas as coisas. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós temos muito que aprender contigo. Nós temos que continuar buscando cada vez mais, Senhor, a tua presença, a tua face, tudo que o Senhor tem para nos dizer, porque só o Senhor tem os caminhos de vida eterna, as palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor é o caminho da vida eterna. O Senhor é aquele que derrama a salvação sobre nós, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se preocupa em nos dar lugares para descanso, o Senhor se preocupa em nos suprir as necessidades, mas principalmente o Senhor se preocupa com a nossa alma, com a nossa salvação. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém?